Olá pessoal, dando continuidade na nossa disciplina de instalações hidráulicas e sanitárias, hoje nós vamos falar a respeito das águas pluviais, as instalações de águas pluviais, como é que ocorre a coleta, essas coisas. Eu quero pedir desculpa a vocês porque a aula 11 eu ainda não postei, mas é porque eu tive um problema no meu computador e é o finalzinho, umas definições da parte de esgoto. Então, a partir daqui para sexta-feira eu vou estar postando ela para vocês, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos ter uma ênfase nas considerações gerais, definições básicas e as recomendações da NBR 1088844. Tudo isso voltado na parte de instalações pluviais. As considerações gerais, nós vamos entender um pouco do que é essas águas pluviais, de onde elas são provenientes, o que acontece. Algumas definições básicas são alguns termos que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Que seria a parte de calha, a parte de... Nós vamos entender mais o que é. E as recomendações da norma, o que é que ela recomenda para a coleta dessas águas pluviais. Considerações gerais. As águas pluviais são aquelas que se originam a partir das chuvas e sua captação tem a finalidade de permitir um melhor escoamento, evitando o alagamento, a erosão do solo e outros problemas. Ou seja, qual é a principal importância das águas pluviais? É que ela tenha um fácil escoamento na rua, ou seja, uma boa drenagem, uma boa forma de levar aquela água para os locais devidos para evitar alagamento, que esse é um dos grandes problemas. Nós vemos bastante aí em grandes cidades o fato do pessoal jogar lixo na rua, o que entope os bueiros e, consequentemente, causam os alagamentos. Nas edificações, no caso das edificações, as coberturas das casas destinam-se a proteger e a deter essas áreas de águas de chuva. Ou seja, o volume de água que cai sobre o telhado, ele deve ser adequadamente coletado e transportado para os locais corretos. Eles devem ser enviados para a tubulação e da tubulação ser enviado para o local de destinação final. A instalação das águas pluviais, eles se destinam exclusivamente ao recolhimento e condução das águas da chuva, não se admitindo qualquer interligação com outras instalações prediais. Portanto, as águas pluviais ou águas da chuva, elas não podem ser lançadas em rede de esgoto. Isso é muito importante, é que nunca eles devem ser misturados. Ou seja, nós temos que ter na nossa edificação um encanamento para esgoto e outro encanamento para águas pluviais, certo? Essas instalações prediais de águas pluviais, elas seguem as recomendações da norma 10844 de 89, que são instalações prediais de águas pluviais. Os principais objetivos, sim, o que é que essa norma faz? Essa norma, ela fixa as exigências e os critérios necessários para os projetos de instalação de drenagem de águas pluviais. Tudo isso visando garantir níveis aceitáveis para o seu funcionamento. A segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia. Tudo isso é o que a norma ela recomenda. Ela pega essa série de critérios e lança como um projeto para poder obedecer a essas exigências, que seria uma boa funcionalidade, uma segurança na edificação, higiene, conforto, uma coisa durável, ou seja, ela dure um período longo de tempo e uma certa economia. Os objetivos específicos que ela pretende atingir com o projeto de instalações de águas pluviais são o seguinte: permitir
recolher e conduzir as águas da chuva até um local adequado e permitido, conseguir uma instalação perfeitamente estanque, ou seja, uma instalação correta, uma instalação que esteja dentro da norma, permitir facilmente a limpeza e a desobstrução da instalação, permitir a absorção de choques mecânicos, permitir a absorção de variações dimensionais causadas pelas variações térmicas, ser resistente a intempéries, que seria vento, chuva, enfim, as intempéries são isso, vento, essas coisas, temperatura, e a agressividade do meio, por exemplo, a maresia na orla marítima. Escoar a água sem provocar ruídos excessivos, como nós vimos na questão do esgoto, que teria o golpe de Ariete, né? Então, toda essa tubulação, tanto como teve esgoto lá, quanto nas redes pluviais, nós devemos evitar esses ruídos. Nesse caso aqui não é um golpe de Ariete, mas evitar sempre esses ruídos excessivos, para não gerar desconforto, certo? Resistir aos esforços mecânicos atuantes na tubulação, garantir uma indeformabilidade através de uma boa fixação da tubulação. Os códigos de obras de alguns municípios, dos municípios em geral, elas proíbem o caimento da água livre dos telhados de prédios de mais de um pavimento, bem como o caimento em terrenos vizinhos. Ou seja, um caimento de água livre. Se você tem uma edificação lá de 3 andares, então você não pode colocar que essa água, o telhado lá, ele caia de forma livre. Ele deve ser preparado uma calha, e dessa calha sair por um tubo de queda. Por quê? Porque nós sabemos que um material em queda livre, ele vai gerar um impacto muito maior do que em uma distância consideravelmente baixa, ou seja, um pé direito de 3 metros de altura não vai ser a mesma coisa que cair uma gota de água em um prédio com 12 metros de altura, certo? Essa água que tem, ela deve ser conduzida pelos condutores de águas pluviais ligados à caixa de areia. E daí elas serão lançadas aos coletores públicos de águas pluviais. Uma coisa que eu também quero deixar claro aqui é essa parte. Elas proíbem o caimento de água livre, eu já expliquei a vocês, e o caimento sobre terrenos vizinhos. Ou seja, sua queda de água, ou seja, a inclinação do seu telhado, não pode estar encaminhado para um terreno vizinho. E você tem que sempre evitar isso, porque senão vai gerar problemas. A instalação de águas pluviais, ela destina exclusivamente ao recolhimento e à condução dessas águas pluviais, não se admitindo qualquer interligação com outras instalações prediais. Isso é, mais uma vez, deixando claro que as instalações prediais de água pluvial não devem nunca se misturar com as instalações sanitárias de esgoto, certo? Olha, aqui nós temos uma forma de um sistema de água pluvial, iniciando aqui pela água da chuva. A água da chuva cai sobre o telhado ela encaminha essa água para as calhas. Esse lado aqui nós temos uma calha com a platibanda e nesse lado só uma calha beiral. E por isso, elas encaminham para o condutor vertical, que seria um tubo de queda, como um tubo de queda. E a partir daí, ele vem para o condutor horizontal e do condutor horizontal deságua na guia, que seria onde ele vai para o encaminhamento para o seu local adequado. O destino dessas águas pluviais, eles podem ser através do escoamento superficial, certo? O destino final, qual seria o destino adequado? Seria um escoamento superficial, uma infiltração no solo por meio de um poço absorvente,
uma disposição na sarjeta da rua ou por tubulação enterrado no passeio. Pelo sistema público, as águas pluviais chegam a um córrego ou um rio, certo? Que seria um local bem adequado, ele seria encaminhado para uma parte de drenagem do sistema público e a partir daí iria para um rio. Aí desse rio enviaria para a Cagep, faria todo o tratamento e voltaria para nós como instalação de água fria. Ou por cisterna, que seria um reservatório inferior de acumulação de água para uso posterior. Nós vamos dar ênfase nessa parte de cisterna, porque mais para frente vocês vão ver como ocorre a captação dessas águas pluviais, que seria uma coisa viável para o nosso dia a dia. Algumas definições básicas para as instalações pluviais. As instalações pluviais, elas possuem algumas definições associadas aos conceitos da hidrologia e da hidráulica. A altura pluviométrica é o volume de água precipitada em milímetros por unidade de área. Ou é a altura de água da chuva que se acumula após um certo tempo sobre a superfície horizontal impermeável e confinada lateralmente, desconsiderando a evaporação. Uma intensidade pluviométrica é a altura por unidade de tempo, milímetros por hora. A duração da precipitação é o intervalo de tempo de referência para a determinação das intensidades pluviométricas. Um período de retorno é o número médio em anos em que a mesma duração de precipitação em uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. A área de contribuição. A área de contribuição é a soma das áreas das superfícies interceptando a chuva que conduzem as águas para um determinado ponto de instalação. A área de contribuição seria a área do telhado, por exemplo. O tempo de concentração é o intervalo de tempo decorrido entre o início da chuva e o momento de toda a área de contribuição que passa a contribuir para determinada seção transversal no condutor e calha. A calha. A calha é um canal que recolhe a água das coberturas, que seria o que tem lá na área de contribuição, em terraços ou similares, e a conduz para um ponto de destino. O condutor horizontal. O condutor horizontal é uma tubulação horizontal. Ela é destinada a recolher essas águas pluviais e enviar para a guia, para a rua, no caso das edificações. O condutor vertical. O condutor vertical é aquela tubulação que recolhe a água da calha e conduz ela para a parte inferior da edificação. O perímetro molhado é a linha que limita a seção molhada junto às paredes e ao fundo do condutor da calha. E a área molhada é a área útil de escoamento para uma seção transversal de um condutor ou calha. Nessa parte aí, a parte mais importante para vocês entenderem é o que significa um condutor vertical, um condutor horizontal, o que é a calha. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Certo? O raio hidráulico. O raio hidráulico é a relação entre a área e o perímetro molhado. Ou seja, é aquele raio onde vai cair a água, certo? É a área da água, da água da chuva. A vazão de projeto é a vazão de referência para o dimensionamento de condutores e calha e coeficiente de eflúvio superficial, que é a quantidade de chuva que escoa superficialmente. Algumas recomendações da NBR 10844 é que o sistema de esgotamento de águas pluviais ele deve ser completamente separado das redes de esgoto sanitário. Pronto, estou falando isso mais uma vez, que a água ou a rede pluvial ela não deve ser interligada com a rede de esgoto sanitário.
ou com a rede de água fria ou de qualquer instalação pluvial. Mas, assim, falando mais uma vez sobre isso, é que o pessoal gosta muito de misturar as águas pluviais com a rede de esgoto sanitário. E isso causa um problema, né? Deve-se prever um dispositivo de proteção contra o acesso de gases no interior da tubulação pluvial quando houver risco de penetração dos mesmos. Nas junções e no máximo de 20 e 20 metros deve haver uma caixa de extensão. Quando houver risco à obstrução, deve-se prever mais de uma saída. As lajes, elas devem ser impermeabilizadas e devem ter uma declividade mínima de 0,5%. Talhas de beiral e platibanda, elas devem ter uma declividade mínima de 0,5%. No caso de extravasamento, não pode ser tolerado e pode-se prever extravasores de calhas que descarreguem em locais adequados. E sempre que possível, usar uma declividade maior que 0,5% para condutores horizontais. E a frase que eu deixo hoje é que não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. É quantos passos você vai dar para frente a partir de agora. Isso é um provérbio chinês. E a aula de hoje fica por aqui. Obrigada pela atenção. E até a próxima aula.